E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos retomar o nosso estudo da unidade 4, o capítulo 8, onde nós estamos tratando das ditaduras militares ou civis militares, os autoritarismos, portanto, que foram implantados aqui na América Latina durante o período da chamada Guerra Fria. O título da nossa aula de hoje vai ser A Repressão Organizada. Portanto, é a terceira parte ou terceira aula do estudo do capítulo 8. O capítulo 8 que tem como título As Ditaduras na América Latina. É sempre importante nós considerarmos os objetivos, né, de estarmos estudando cada um desses capítulos, e no caso do capítulo 8, nós temos três objetivos. Analisar as principais características dos regimes ditatoriais na América Latina foi o que basicamente nós fizemos na nossa primeira aula, que se chamou Autoritarismos na América Latina. Então, o objetivo dessa primeira aula é sempre importante salientar que, caso vocês tenham alguma dúvida ou sintam a necessidade de recapitular, de revisar alguma coisa do que já foi falado antes, para prosseguir o estudo do capítulo, voltem lá, ouçam novamente, vejam novamente a aula. Se não precisar ver a aula toda, mas escolham algum ponto, eu deixo sempre uma linha do tempo nas aulas, delimitando onde estão, né, as partes dos conteúdos que talvez interessem mais para vocês se vocês forem fazer essa revisão. Então eu convido vocês a fazerem isso, né? As aulas estão lá, sempre que vocês quiserem, podem ter acesso a elas. Então, nesse primeiro momento, essa primeira aula, então, nós tivemos a preocupação de caracterizar, assim como diz, inclusive, o primeiro objetivo do estudo do capítulo 8, caracterizar o que foram essas ditaduras militares na América Latina, para que a gente perceba que há uma ligação entre o que estava acontecendo no Brasil e no restante da América Latina, e isso tudo está também relacionado com o contexto da Guerra Fria, ou seja, a disputa entre comunismo, capitalismo, portanto, entre União Soviética e Estados Unidos, naqueles momentos pós-Segunda Guerra Mundial. O segundo objetivo do estudo do capítulo 8 é conhecer as características da ditadura civil-militar no Brasil, que foi o que nós começamos a fazer na aula 2, que eu chamei de a ditadura civil-militar no Brasil entre 1964 e 1985. Esse objetivo, eu resolvi fragmentá-lo, resolvi esticar um pouquinho mais, né, a nossa conversa sobre ele, e estou gravando duas aulas, certo? A aula da semana anterior, que foi essa aí, a ditadura civil-militar no Brasil, e esta que vocês estão assistindo a partir de agora, perfeito? O terceiro objetivo será o nosso foco, né, na próxima aula, entender a democracia como princípio básico do Brasil. É justamente o momento em que vai deixar de existir essa ditadura civil-militar e nós teremos a volta da democracia com um presidente civil eleito, né, em substituição ao último presidente militar. E, é claro, também nós temos a promulgação da nova Constituição Brasileira em 1988. Então, esses são talvez os marcos mais importantes para essa chamada volta da democracia. Então, vocês têm esses três objetivos para o estudo do capítulo 8. Na primeira aula, nós demos conta do primeiro objetivo. Na nossa última aula, a aula 4, nós vamos falar sobre esse último objetivo, que é a volta entender a importância da democracia, né, como uma característica da nossa sociedade. E nesse objetivo 2, nós gravamos a aula passada e essa aula que vocês estão assistindo a partir de agora. Então, sempre como eu procuro fazer, vamos recapitular, né? Vamos fazer uma pequena revisão naquilo que nós vimos na aula passada, quando nós começamos a estudar a ditadura civil-militar no Brasil entre 1964 e 1985. Então, se na primeira aula a nossa preocupação foi entender que aquilo que acontecia no Brasil não era um caso isolado, era um fenômeno que estava acontecendo na América Latina, né? Nós vimos que no continente africano algo parecido, dentro do contexto da Guerra Fria, também estava acontecendo. Logo depois dos processos de independência dos países do continente asiático e africano, nós tivemos a instalação também de ditaduras militares. Mas o contexto da América Latina é um contexto mais específico e foi essa preocupação que eu tive lá na
primeira aula, né, que vocês pudessem ter um entendimento do porquê estava acontecendo ao mesmo tempo todo aquele fenômeno, né, de substituição de governos civis por ditaduras militares ou ditaduras civis militares, como nós procuramos também definir. Então, o objetivo 2 seria a preocupação principal, tanto dessa aula de hoje como da aula da semana passada. Na semana passada eu mostrei a vocês também como os historiadores, no caso principalmente o livro didático de vocês, divide a história da ditadura militar no Brasil em 3 fases. Os primeiros tempos, o aumento da repressão e a crise do regime. E eu caracterizei cada uma dessas fases a partir de uma linha do tempo, onde eu coloquei alguns eventos, alguns marcos, né, alguns fatos muito importantes que aconteceram ao longo desse período, a começar por 1964, que é quando o governo Jango, né, o governo João Goulart é substituído pela junta militar, que começa a governar o Brasil, até 1989, com a eleição de Fernando Collor. Lógico que naquele primeiro momento eu já mostrei a vocês que, apesar de nós dizermos que a ditadura civil-militar no Brasil foi de 1964 a 1989, aliás, a 1985, é importante considerar também a data de 1988 e 1989. Por quê? Porque em 85 nós temos a primeira eleição que colocou na presidência da República um civil em substituição a um militar. Então, de uma maneira geral, nós dizemos que a ditadura militar ou civil-militar acabou naquele momento. No entanto, aquele governo não foi eleito ainda diretamente pela população. E muitas leis que vigoravam no período da ditadura, já que a Constituição que estava em vigor até aquele momento era a Constituição de 1967, uma Constituição criada no regime militar. Então, quando foi criada uma nova Constituição, portanto, um novo conjunto de leis, em que a democracia era o parâmetro, né, era o modelo, é outro momento também significativo dessa substituição do governo militar por um governo civil. E é claro, em 1989 nós temos a primeira eleição em que as pessoas, o eleitor, o cidadão brasileiro, votou diretamente para presidente. Por isso também é uma data simbólica importante. Ok? Na aula passada também nós vimos como nesses primeiros anos, certo? Como o livro de vocês chama, da presença, né, dos militares no poder, uma série de protestos populares aconteceram, sendo talvez a principal delas, né, a passeata dos 100 mil em 1988, fizeram com que o próprio regime militar acabasse depois optando por se tornar mais autoritário, principalmente através desse mecanismo que nós chamamos de ato institucional. Nós tivemos vários atos institucionais durante o governo militar, mas o principal deles, sem dúvida alguma, é o AI-5, ou seja, o ato institucional número 5, que eu coloquei inclusive na aula passada para vocês alguns pontos importantes dele, para nós entendermos o impacto, né, que ele teve no sentido de transformar as relações entre o cidadão, entre as pessoas, entre a sociedade e o Estado brasileiro, ou seja, o governo. Então, quais são os pontos do AI-5 que nós destacamos na aula passada? Ele fechou o Congresso Nacional, certo? Significa isso na prática. O Congresso Nacional está suspenso. Então, aqueles deputados e senadores que tinham sido eleitos pela população para exercer aqueles mandatos ali, né, perderam essa possibilidade. Ou seja, nós, enquanto sociedade, tivemos a nossa liberdade limitada, né, a nossa liberdade política, porque aquelas pessoas que nós elegemos, que foram eleitas na época, para elaborar as leis, por exemplo, que é a função principal do poder legislativo, além de fiscalizar, né, o poder executivo, foram impedidos de fazer isso. Então, eles fecharam o Congresso. Deputados e senadores, portanto, perderam o seu mandato. Interviram em estados e municípios, né, os militares fizeram isso através também do AI-5, como substituindo governadores e prefeitos, por exemplo. Houve a suspensão de direitos políticos, né, algumas pessoas foram caçadas, né, tiveram seus direitos políticos suspensos, e algumas pessoas perdem, né, o direito de votar, etc. e tal. A partir do AI-5, se o governo militar podia fazer isso. Decretaram também a censura prévia,
Nós trabalhamos bastante na aula essa questão da censura, inclusive, coloquei vários exemplos, e a proibição do habeas corpus. Então, esses elementos todos aqui que eu estou só recapitulando, que nós trabalhamos na aula passada, se vocês tiverem dúvida, é só voltar lá e assistir novamente a aula. E a outra coisa importante que nós destacamos foi a conexão entre parte da sociedade civil e o governo militar. É por isso que tantas vezes, né, quando eu cometo o ato falho de chamar ditadura militar apenas, eu corrijo rapidamente e chamo ditadura civil-militar, até porque o livro didático é muito claro quando explica que não havia possibilidade alguma dos militares governarem, né, o Brasil sem a ajuda dessa população civil. Os civis são aqueles que não são militares, né, pessoal, e que deram apoio, deram sustentação e trabalharam junto com os militares durante esse período. É por isso que nós chamamos de ditadura civil-militar e não apenas ditadura militar. É lógico que talvez nem precisasse retomar essa questão, porque já foi tão trabalhada, inclusive lá no final do capítulo 5, em que nós falamos da queda de Jango, né, de João Goulart, mas esse conceito de ditadura, a ideia de um golpe militar que aconteceu lá no dia 31 de março, né, de 1964, portanto interrompeu o mandato do presidente João Goulart, instalou um governo militar. Então, muitas pessoas não admitem que houve uma ditadura, elas dizem que aconteceu uma revolução. Então isso já foi bastante discutido por nós, né? Esse conceito de ditadura, o conceito de golpe. E quando nós estamos estudando história, nós precisamos considerar também as opiniões. E lá no final do capítulo 5 eu fiz questão de mostrar a vocês como no dia seguinte, aqui nós tivemos a interrupção do governo de João Goulart, nós tivemos várias manifestações dentro do Congresso Nacional e através da imprensa também, defendendo o que estava acontecendo como uma defesa da democracia. Né? Ou seja, não houve um golpe, houve sim, naquele ato de substituir o governo João Goulart por um governo militar, uma defesa da democracia, porque o que os militares alegavam é que Jango, né, o João Goulart, estava levando o Brasil à instalação de uma ditadura comunista. Então eles teriam feito uma revolução para impedir justamente que Jango acabasse com a democracia. Então vejam que é uma questão também de ponto de vista, né? E que nós não podemos deixar de considerar também, ok? Vamos lá então para o prosseguimento do estudo do capítulo 8, né? Com as discussões que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Pessoal, eu acho que poucas palavras serão usadas mais do que autoritarismo e repressão, talvez junto com democracia, ao longo do estudo desse capítulo 8. Porque, de certa forma, há um ciclo, né, de eventos, de fatos, que vão alimentando justamente esse aumento do autoritarismo e da repressão, que eu estou chamando de repressão organizada a partir de agora. Esse ciclo de autoritarismo, de repressão, que parte do governo civil-militar, acontece ou começa, né, a acontecer a partir do momento em que há a interrupção do governo de Jango. Lógico que depois desse momento há uma série de protestos, de reivindicações populares, porque é evidente, né, a sociedade como um todo não iria se calar diante da interrupção do processo democrático. Então, como eu acabei de dizer na primeira parte da aula, para muitos, né, para aqueles que defendiam a interrupção do governo de Jango e a implantação do governo militar, o que estava acontecendo era uma defesa da democracia contra a ameaça do comunismo, né, que nós conversamos bastante a respeito na aula 2. Mas é evidente que grande parte da população brasileira não concordava com isso. E aí uma série de mobilizações sociais, de protestos, aconteceram contra o governo militar.
Então nós temos a interrupção do governo Jango. Jango é deposto através de um golpe, através de uma revolução. Ora, até hoje as pessoas discutem bastante, né? Se aconteceu um golpe, se aconteceu uma revolução, mas eu estou chamando de interrupção do governo de João Goulart. Depois disso há uma série de protestos, de mobilizações, e os governos, né, militares vão sempre usar como justificativa, estou dizendo os governos militares levando em consideração as várias fases, né, que nós tivemos ao longo desse período, que foram 5 presidentes, no caso, né? Então vamos pensar que em cada um desses momentos os militares usaram várias vezes a justificativa de que havia uma ameaça, né? E que essa ameaça continuava por causa dos grupos que protestavam contra o governo. Então era necessário que não só eles fossem permanecendo no poder, como fossem tendo cada vez mais instrumentos para barrar, para impedir, né, que aquelas pessoas continuassem ameaçando a democracia no Brasil, porque era essa a visão que eles tinham. Então nós temos Jango é deposto, os protestos vão acontecer e eles vão se utilizar dessa justificativa de que esses protestos eram uma ameaça às transformações, né, que eles estavam querendo implantar no Brasil, e passaram a endurecer mais ainda o regime. Ou seja, eles passaram a limitar mais ainda as liberdades individuais e fizeram isso através daquele instrumento que eu já falei para vocês, que é o AI-5, que foi o ato institucional número 5. Nós podemos dizer que a emissão, né, a publicação desses atos institucionais, eles representam sempre um ponto de repressão, né, de autoritarismo. Mas o AI-5, sem dúvida alguma, pelas características, né, que eu citei novamente para vocês agora, é o principal deles. E aí, depois do AI-5, o que vai acontecer, pessoal? Lógico, né, vão acontecer mais protestos, né, mais manifestações. Só que, depois do AI-5, esses protestos, essas manifestações tiveram que acontecer de uma outra forma, né, porque eles implantaram as censuras militares, né? O governo civil militar implantou a censura. Então, eles, através dessas leis, né, que fazem parte lá do AI-5, eles tinham todo o poder para reprimir, para impedir que as pessoas pudessem exercer o livre pensamento. Publicar, por exemplo, textos contra o governo em jornais, organizar passeatas, né, livremente, como estava acontecendo até 1968. E aí vão surgir o quê? Grupos armados que vão justamente defender a ideia de que, como não há liberdade para se expressar, eles vão ter que pegar em armas para lutar contra o governo. Então surgem esses grupos armados que vão fazer guerrilhas urbanas, né, contra o governo. E aí é lógico que nesse momento a violência aumenta significativamente. E aí o que é que vai acontecer? Por isso é que eu estou chamando de ciclo autoritário. Vejam aí na tela o mecanismozinho. Ele se autoalimenta, né? A partir do momento em que esses grupos armados vão surgir para lutar contra o governo, contra esse autoritarismo, contra essa falta de liberdade, os militares vão usar como justificativa para aumentar mais ainda a repressão e vão ser cada vez mais autoritários. Certo? Então, por isso é que eu tenho essa preocupação que vocês entendam, esse ciclo autoritário. Uma coisa vai alimentando a outra. É por isso que nós chegamos, né, num tal estado de violência e repressão que nós tivemos durante a ditadura civil-militar no Brasil, que não é exclusividade do nosso país, né? Se nós compararmos, inclusive, a ditadura civil-militar do Brasil com a dos nossos vizinhos no mesmo período, da Argentina, do Chile, o caso deles pode-se dizer que levando em consideração o número de mortes, o número de pessoas que foram torturadas, que foram exiladas, etc. e tal, o caso deles foi até pior. Não significa dizer que nós não tivemos uma ditadura bastante violenta, que nós não tivemos pessoas mortas, torturadas,
mas em termos quantitativos, ou seja, levando em consideração a quantidade de pessoas que sofreram, né, essas perseguições, o caso de alguns dos nossos países vizinhos, como a Argentina e o Chile, foi de fato um pior. Mas sigamos. É lógico que, quando eu disse que a oposição, né, as pessoas que lutavam contra um regime militar, tiveram que se organizar. No caso dos militares, não é bem assim, verdade, porque eles já são uma instituição, né? Eu falei lá no título da aula que a repressão se organizou, não no sentido de que os militares não tinham uma organização. Nós já tínhamos, inclusive, por exemplo, o SNI, que é o Sistema Nacional de Informação, que surgiu logo no começo, logo nos primeiros tempos, como o livro de vocês chama. Mas aí uma série de outros instrumentos, uma série de outras instituições foram surgindo nesse período, já que eles tinham agora grupos armados que lutavam contra a ditadura. Então eles precisavam criar órgãos, né, para organizar mais ainda essa repressão contra esses grupos que, na opinião dos militares, queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil. Mas aí, pessoal, eu queria só pontuar aqui o que significa exatamente repressão, certo? Que eu estou usando bastante essa palavra. E na aula anterior eu caracterizei, usando até uma charge, né, da personagem Mafalda, o que era autoritarismo. Então, assim, o que é repressão? Segundo o dicionário da Unesp, repressão é uma ação de reprimir, uma contenção, cerceamento. A repressão contra o tráfico de drogas, a repressão dos sentimentos, a repressão da liberdade, ou a liberdade. Então, repressão é o ato de conter, é o ato de proibir, certo? Então, a partir do momento em que se entende que há grupos de pessoas que estão lutando contra o governo, os militares precisam tomar uma atitude mais radical contra esses grupos, que eles consideravam uma ameaça, né, ao Brasil, especialmente ao governo. Então, como eu falei para vocês, já existia o SNI, né, que é o Sistema Nacional de Informação, que justamente é aliado, inclusive, a órgãos de informação, de inteligência, né, de espionagem até em outros países aqui da América Latina, eles formavam uma aliança, né, para trocar informações entre eles, que resultou na Operação Condor, como eu expliquei também a vocês. Surge o DOPS, né, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Surge também a Operação Bandeirantes, que é uma operação, digamos assim, que atuou em São Paulo, né, por isso o nome, que está muito ligado à questão da presença também de civis, que financiaram empresas, né, que financiaram a captura de pessoas que lutavam contra o governo militar e a tortura também de pessoas. Assim como o DOI-CODE, né, os DOIs e os CODES, que eram órgãos também que gerenciavam, digamos assim, essa repressão e essa luta contra esses grupos armados, ok? Então, a partir do momento em que a repressão aumentou e os militares muito mais organizados, em muito maior número, evidentemente, essa luta armada acabou se enfraquecendo. Então, esse momento de repressão, em que essas pessoas eram desmobilizadas, digamos assim, através da captura delas, a tortura, né? Muitos torturados, eles foram assim muito valentes no sentido de não delatar ninguém, não entregar ninguém. Muitos deles usavam nomes, codinomes, como nós chamamos, né? Nomes falsos. Então, eles não se conheciam pessoalmente antes de formarem esses grupos. Mas alguns acabavam sendo denunciados, né, pelos colegas que estavam sendo torturados, e aí houve uma desmobilização desses grupos, e depois desse período aí a luta armada contra a ditadura diminuiu bastante, e depois a gente teve a volta de protestos mais pacíficos, né, digamos assim. Esse é um período também, pessoal, dentro do contexto da ditadura civil-militar, em que nós tivemos um sucesso na economia, né? O Brasil cresceu muito economicamente, e havia, de certa forma, para a maioria da população, uma sensação, aliada, né, a esse crescimento econômico, de sucesso do país. E havia muita propaganda também. O governo militar usou muito da máquina de propaganda, né, para alimentar essa ideia na população brasileira de que
o Brasil era um país de sucesso, né? E que isso estava relacionado, evidentemente, às transformações que o governo militar estava implantando. Então, alguns slogans são bem conhecidos, né? Como, por exemplo, Brasil, ame-o ou deixe-o. Eu vou explorar, inclusive, isso na atividade, lá na frente. Alguns cartazes, né, foram produzidos também. Esse Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Era um adesivo, inclusive, que as pessoas que apoiavam o governo colocavam nos carros. Frases tipo assim, quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil. Então, era sempre aquela coisa, tipo, aliás, eu acho que não pode ser definido melhor do que a própria frase do cartaz, né, o slogan. Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, tipo assim, apoia da forma que é, né, já que a ideia é que o Brasil era um país de imenso sucesso, né, de grande crescimento, e que é evidente que os militares achavam que aquela repressão que acontecia, aquela falta de liberdade, era uma coisa necessária naquele momento da história brasileira, para impedir que um mal maior acontecesse, que no caso seria a implantação de um comunismo aqui. Não esqueçam nunca do contexto da Guerra Fria, né? Porque tudo isso aqui que nós estamos estudando precisa ser relacionado com aquelas disputas entre Estados Unidos e União Soviética, portanto, entre o comunismo e o capitalismo. Ora, pessoal, esse é o momento também que o Brasil ganha o tricampeonato mundial de futebol. Então, tudo isso acaba sendo usado, né, para essa sensação de que o Brasil é um país que dá certo. A ideia é sempre essa, né, que o Brasil é um país que está num ritmo acelerado de progresso. E é evidente que a paixão da população brasileira, né, pelo futebol, a partir do momento em que, inclusive nas cidades assim maiores do Brasil, você já tem até a transmissão, inclusive, dessa Copa do Mundo, né, para cá. Então, não pelo rádio, né, como antes as pessoas escutavam, mas pelos aparelhos de TV. Então, as pessoas vendo o sucesso do Brasil sendo campeão. É claro que isso vai ser capitalizado, né? É claro que isso vai ser aproveitado pelo governo militar como mais uma amostra do sucesso, né, do nosso país. E é claro que esse sucesso econômico, que aliás é chamado de milagre econômico, né? Na época se vendia muito a ideia de um milagre, porque o ritmo de crescimento do Brasil, do PIB, né, o Produto Interno Bruto, era realmente impressionante. Era a época também de grandes obras, né, sendo realizadas no Brasil. Vocês estão vendo na tela agora a Transamazônica, né, a rodovia que tinha como objetivo, né, atravessar a floresta amazônica para levar o desenvolvimento também para aquela região. E, é claro, integrar mais, né, economicamente o país. E, é claro, a questão dos militares sempre a preocupação com a segurança nacional, a defesa do território, porque a Amazônia, digamos, isolada, né, era um perigo, uma ameaça, né, que os outros países pudessem se aproveitar também de suas riquezas, etc. e tal. Nós estamos vendo essas discussões acontecerem mais uma vez agora. Na parte direita da tela, vocês estão vendo a ponte Rio-Niterói, né? Uma obra também de grande importância, que simboliza, né? Eu estou colocando aí esses dois exemplos só para simbolizar essa questão dessas obras, né, gigantescas e tudo que eram realizadas durante esse período de crescimento econômico no Brasil. Então, eu imagino que dê para vocês enxergarem, mesmo para quem está vendo no celular, essa tabela aí. Eu vou só pontuar algumas partes dela, para não me alongar demais. Então, aí nós temos os anos de 1964 a 1973, que foi justamente até 1973 esse período de gigantesco crescimento econômico. Observem que de 1964 a 1967 o crescimento do PIB é aquele crescimento já não era assim. Nós tivemos em 66 um crescimento de 7%, que é um crescimento muito alto. Hoje nós temos, com essa crise econômica no Brasil, a ameaça de nós não crescermos nem 1%. Né? Mas aí, olha, a partir de 68 nós tivemos um crescimento de 10% em 3 anos consecutivos, chegando a 1973 a um crescimento de 14%. Só que esse milagre, eu coloquei entre aspas, pessoal, porque é claro que dentro da economia as coisas não acontecem por milagre, né? Existem causas. E por mais que aqui a gente não vá se alongar nessas causas, nós não podemos esquecer que muito desse crescimento estava sendo financiado por empréstimos que o Brasil estava contraindo. E é lógico que quando você pega um empréstimo, esse empréstimo precisa ser pago em algum momento, né? E aí algumas crises internacionais, como a gente já viu no final da primeira aula,
acabaram depois desembocando numa crise do próprio regime civil-militar aqui no Brasil, né, com o aumento da dívida externa por conta da mudança do preço do dólar e a questão da inflação também. Como vocês podem perceber, olha, nessa última parte, nessa última coluna, a dívida externa do Brasil foi crescendo demais também devido a esses empréstimos que o nosso país ia contraindo. Observem, por exemplo, a dívida externa em bilhões. Nós tínhamos em 64 uma dívida de 3,9 bilhões e lá para 1973 ela já passa a ser de 12,6 bilhões. Então nós temos um crescimento, mas esse crescimento em grande parte é financiado por um capital externo, né, por empréstimos que o Brasil está contraindo, que evidentemente lá na frente a gente vai ter que pagar, certo? Então, caracterizando esse momento aí rapidamente, concentração de posse da terra, provocando êxodo rural, ou seja, nós temos um crescimento urbano bem acelerado, mas nós temos uma desconcentração forte, né, da distribuição dessa terra, ou seja, nós temos um processo em que as pessoas que tinham poucas terras vão deixando de ter essas terras e vão se deslocando para a zona urbana, inchando cada vez mais as cidades e gerando também uma série de outros problemas sociais, né? Nós temos o endividamento externo, como eu já falei, uma concentração de renda e um aumento da inflação. Então, quando esses problemas vão aumentando, lá na frente nós temos a crise econômica que vai, com certeza, provocar a queda do regime militar. Sem falar que nós temos alguns outros problemas sociais graves nesse período, né? Como, por exemplo, a questão dos índios, né? Na época, em 1967, foi criada a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Olha, pessoal, muita gente pensa que o objetivo da FUNAI é cuidar do índio. Não é bem assim. O objetivo da FUNAI, na época, era cuidar da questão indígena. Tanto que, como o livro de vocês até cita, havia a preocupação de pacificar os índios. Porque se os militares tinham como objetivo desenvolver a região amazônica, né, levar o desenvolvimento, e um exemplo disso é a construção da Transamazônica, né, da rodovia que ia cruzar a floresta amazônica, o que fazer com os índios? Porque os índios, nesse caso, eles iam representar uma ameaça a esse desenvolvimento. Porque eles precisavam, primeiramente, ser deslocados, né? Eles precisavam ser tirados de lá justamente para que essas construções fossem acontecendo. Só que, é claro, alguns índios evidentemente não aceitavam isso e por isso a ideia da pacificação, né? Eles precisavam ser amansados, digamos assim. E é lógico que eles vão precisar ser retirados de lá, né? O que é um problema gravíssimo. Lá na página 194, é claro que eu peço, né? Eu digo a vocês sempre para ler um capítulo, né? Vocês não vão, evidentemente, ficar limitados apenas pelas minhas colocações aqui na videoaula. É necessário que vocês leiam o conteúdo. Então, lá na página 194, vocês vão ver um texto explicando, né, justamente essa preocupação que o governo tinha em pacificar e deslocar também os índios daquela região para que o progresso, né, chegasse lá. E aí muitos índios, foi lançado agora recentemente um livro chamado A História de Sangue e Resistência Indígenas na Ditadura, do Rubens Valente, que mostra como os índios, né, foram de fato assim, extremamente prejudicados, tantos índios que morreram. O livro de vocês também coloca uma imagem, né, de índios pedindo esmola, né, pessoal, na estrada que estava sendo construída, porque evidentemente seu modo de vida, sua cultura estava sendo bem prejudicada. É citado inclusive até uma tribo indígena que teve uma diminuição de 500 pessoas para 70, né, nesse período aí devido a essas transformações que estavam acontecendo. É lógico que a partir do momento em que acontece esse milagre econômico, vamos dizer assim, ele vai arrefecendo, né? Ele vai diminuindo, e a crise econômica vai surgindo, e uma série de outras questões sociais, até pela falta de liberdade também, as pessoas vão se inquietando, e aí uma série de mobilizações, de protestos, né, de reivindicações vão ser retomados no país, inclusive dos próprios índios. Os índios vão começar a se organizar justamente para reivindicar seus direitos.
Vocês estão vendo aí na tela agora, talvez, né, a principal liderança indígena. Eu digo que certamente ele é a liderança indígena mais conhecida, né? Ele é um indígena que talvez tenha, de fato, assim, uma presença maior na mídia brasileira, que é o Ailton Krenak, né? Professor, escritor, pensador Ailton Krenak. E lá em 1987, quando nós estávamos fazendo a nossa Constituição, que está em vigor agora, já no final da ditadura militar, ele fez um discurso muito emblemático, muito importante lá no Congresso, e eu vou colocar numa questão da atividade para vocês, viu? Eu vou colocar um resumozinho de 3 minutos dessa fala dele, e nós vamos fazer uma reflexão sobre o que ele coloca. Outro momento também muito importante nesse período foi a morte do jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog. A morte, né, quando ele foi convocado para depor e acabou sendo morto, né, lá numa sessão de tortura. E depois da morte desse jornalista, acabou aumentando, sem dúvida alguma, as mobilizações populares contra o governo militar. Certo, pessoal? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o resultado desses protestos, dessas mobilizações, que vai conseguir, né? A nossa próxima aula vai se chamar, inclusive, De Volta à Democracia. Aí a gente vai falar sobre a crise do regime militar, com a aprovação da anistia, né? Que é o primeiro resultado, digamos assim, dessas mobilizações contra o governo. Vamos falar também sobre a implantação das diretas já. Também foi outra reivindicação importante. As diretas já era uma luta em defesa do direito das pessoas votarem para presidente da República. Vamos falar também sobre a eleição de Tancredo Neves, né? E também sobre a nova Constituição brasileira. Ok, pessoal? Beleza, agora eu vou explicar as atividades para vocês, viu? Prestem muita atenção. Então, como sempre faço, são 4 questionamentos. Eu vou, pessoal, sair aqui da tela, certo? Para vocês poderem visualizar tudo ok. Vou fazer apenas uns comentários, ok? Vamos lá então. Como eu já tinha dito durante a aula, eu iria utilizar o cartaz, né, do período da propaganda patriótica, né, que aconteceu durante o governo militar, mas havia uma reação também a essa propaganda, claro, havia críticas, né, e muitas dessas críticas, nós já conversamos em outros momentos, eram feitas de forma assim, disfarçadas, né, camufladas, porque os órgãos de censura, eles, como era uma censura prévia, eles recebiam antes essas publicações, uma letra de uma música, um texto de uma peça, o roteiro de um filme, e podiam evidentemente proibir, né? Então, muitas vezes essas críticas, através de charges como essa que vocês vão ver de Ziraldo, eram bastante perigosas de se fazer, né? Porque os autores poderiam sofrer punições. Bom, mas vamos lá. Observem as 2 imagens a seguir. A primeira é um exemplo de propaganda política criada pela ditadura civil-militar brasileira para estimular o sentimento nacionalista na sociedade. A segunda imagem é uma charge feita pelo quadrinista Ziraldo em 1970. Com base na análise das imagens, faça o que é pedido nas 2 primeiras questões. Então vocês vão observar essas 2 imagens e vão justamente refletir e escrever sobre elas. Ok? Vamos para a primeira então. A primeira questão, com base na primeira imagem, é da Propaganda Brasil, Ame-o ou Deixe-o, que foi um cartaz produzido pela Assessoria Especial de Relações Públicas durante o governo Médici, né, que foi, no caso, o 3º presidente militar, o Emílio Garrastazu Médici, que governou o Brasil entre 1969 e 1974, período lá que a gente chama de milagre econômico. A propaganda traz uma mensagem de apoio ao regime, ao mesmo tempo que faz um alerta agressivo contra aqueles que criticavam o governo. Explique como essa mensagem é construída na imagem, ou seja, como é possível perceber o apoio e a ameaça. Então, segundo o que é dito aí na questão, nós temos um apoio ao governo, nós temos uma ameaça, né, a quem não seguisse, né, vamos dizer assim, o que o governo desejava.
Então vocês vão dizer, certo? Vocês vão explicar como é que essa mensagem ela foi construída e onde é que é possível perceber o apoio e a ameaça. Na segunda, a partir da charge de Ziraldo, nós temos um senhor, né, ame-o ou, aí ele dá um chute, né, no cara, o deixe-o. De que modo a charge denuncia o caráter violento da propaganda utilizada pelo governo? Então observe que essa charge tem relação com a charge anterior, certo? Aí vocês vão, a partir dessa charge aí, dizer como é que Ziraldo fazia essa crítica, né? Ou seja, como ele mostrava que a propaganda do governo era ameaçadora. Há bastante tempo, lembram da questão que eu tinha falado agora há pouco? Que vai ser com base no discurso que Ailton Krenak faz lá no Congresso. Então, antes de responder essa questão, não se preocupem que vou colocar lá no formulário o discurso dele, viu? Um videozinho de mais ou menos 3 minutos. Há bastante tempo, inclusive durante o governo civil-militar, existem protestos que defendem a integração dos índios à chamada sociedade desenvolvida. Você assistiu a um trecho do discurso de Ailton Krenak, proferido em 1987 em defesa da demarcação das terras indígenas durante a formulação da nova Constituição brasileira. O que você pensa sobre esse assunto? Os povos indígenas têm direitos a essas terras para viverem conforme seus costumes ou têm que ser integrados ao restante da sociedade, vivendo como os homens ditos civilizados? Então vocês vão se posicionar sobre esse assunto. Para terminar, pessoal, é uma questão que envolve um texto escrito recentemente, é um livro publicado agora recentemente pelo Ailton Krenak. Eu não vou ler o texto agora para não me alongar demais, certo? Vocês vão ler o texto. Aí, o texto que você leu acima, já na outra página, está no livro recentemente lançado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, escrito pela mesma pessoa mostrada no vídeo da questão anterior, o professor Ailton Krenak. Como você pode perceber, ele vem há muito tempo defendendo a cultura indígena, assim como a luta pelo reconhecimento legal do espaço necessário para que as tribos possam manter o seu estilo de vida, que é marcado essencialmente por uma relação menos predatória com a natureza. Em sua opinião, e levando em conta o que escreveu Krenak, o que podemos aprender com a cultura indígena? Certo? Esse é o livro do qual eu tirei o trechozinho que vocês viram anteriormente, certo? Que vocês vão ler quando vocês estiverem fazendo a atividade. Então, em sua opinião, e levando em conta o que escreveu o Krenak, o que podemos aprender com a cultura indígena? Lendo o texto, acho que já vai dar um bom encaminhamento para vocês, ok? Com isso, nós encerramos certa aula dessa semana, a orientação para as atividades. Se vocês tiverem dúvida, mesmo assim, entre em contato comigo lá no WhatsApp. Peço encarecidamente para vocês não adiarem a resolução dessas atividades para a gente não acumular, porque tem conteúdos de outras matérias também, certo, pessoal? De outros componentes. Então vamos procurar cumprir o prazo que vocês têm, né, que é 1 semana para a resolução dessas atividades. Qualquer dúvida vocês me perguntam. E até a próxima aula. Certo, pessoal? Valeu!